Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. O tema que a gente escolheu essa noite para poder falar, lógico, é sobre a doutrina espírita e vamos falar também sobre o livre-arbítrio. Eu falo sempre sobre a doutrina, desse amor que a gente tem pela doutrina. Não me canso nunca e não vou me cansar nunca de falar. Porque é uma doutrina que acolhe a todos nós, que traz através da racionalidade, da razão, uma explicação do porquê de nós estarmos aqui. É uma doutrina que nasceu com um grande pensador, um pedagogo, também interessado na verdade. Ele se preocupou cientificamente em codificar a doutrina para mostrar a verdade. Por isso que é muito importante para todos nós que somos espíritas, porque estamos aqui numa casa espírita, dedicando tempo, trabalho à doutrina, que nós conheçamos de fato a doutrina. Por quê? O Espiritismo é um conhecimento vasto, não se prende, logicamente, a apenas Kardec. Não é a doutrina kardecista, né, como às vezes a gente costuma falar, né, para melhor explicar. É a doutrina dos Espíritos, são os ensinamentos trazidos pelos Espíritos, codificado pelo nosso irmão Kardec. Mas o importante da gente conhecer de verdade a doutrina espírita, né? Por quê? Nós vamos depois, nesse vasto campo de conhecimento, nós vamos então nos jogar, nos aprofundar. Se nós não tivermos uma base, algo onde nós possamos sustentar-nos, nós vamos acabar nos perdendo. Muitas vezes, no meio espírita, a gente acaba vendo mais espiritualismo do que espiritismo. Infelizmente, Kardec mesmo já nos alertara para esse perigo, porque o que acontece? Os espíritos vêm e dão a comunicação através do médium. O médium então recebe aquela comunicação, publica um livro e diz que é um livro espírita. Mas às vezes a gente não encontra nos livros de Kardec, na base mesmo, explicação para aquele livro. Então o grande conselho que eu trago, não só para vocês, para mim principalmente, né, porque nós que amamos a doutrina devemos conhecê-la. Mas muitas vezes a gente escuta, por exemplo, as pessoas dizerem assim, não, eu já li o Pentateuco, eu já li os 5 livros de Kardec. Aí a gente para e fala assim, mais 5 livros? Se a gente incluir as revistas espíritas, Kardec escreveu mais de 23 obras. Então, a doutrina se resume a 5 livros? Não. São talvez os principais, os mais conhecidos, mas existem outros. Eu trouxe aqui, só para a gente ter uma ideia, né? A gente sabe que a doutrina nasce ali, então, com a publicação do Livro dos Espíritos, lá em 18 de abril de 1857. Todo mundo conhece, tá? Muitas pessoas imaginam, então, que o próximo livro sai em 1861, que seria o Livro dos Médiuns. Mas não lembra ou não ouve falar muito, por exemplo, das revistas espíritas. O que acontece? Kardec, então, publica em 1857 o Livro dos Espíritos. Em 1858, ele funda, então, o que a gente conhece pelo primeiro centro espírita do mundo, né? Lá na França, Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. 1858. Mas antes dele iniciar ali a publicação dessas revistas, ele vai lançar lá também, em 1858, as instruções práticas sobre as manifestações espíritas. E esse livro, ele é muito importante. Primeiro, lógico, porque ali já começa a preparação para os médiuns, os evocadores, né, os doutrinadores, começa ali a explicação, ali o preparo para eles. Mas também porque ali ele traz o primeiro dicionário espírita, né, com mais de 160 verbetes, ou seja, de termos que a gente vai começar a ler e vivenciar no mundo, ali no meio espírita, que a gente não sabe o que é. Então, muitas pessoas nem sabem que existe esse dicionário, nem sabem. E o que acontece muitas vezes?
quando a gente era mais jovem, eu acredito que todos nós aqui, né, talvez com exceção do Raul, mas quando a gente ia fazer um trabalho de escola, por exemplo, a gente recorria às enciclopédias, né, a Barça, a gente ia na raiz, a gente ia atrás de pessoas que estudaram, que leram muito e construíram um livro, escreveram um livro para ajudar o nosso conhecimento. E hoje em dia, o que a gente faz? A gente vai lá no Google, pergunta tal coisa e vem aquela enxurrada, né, de respostas. Muitas vezes são vários vídeos de pessoas que não são espíritas. Como assim? São pessoas que não leram, por exemplo, 5 livros. Às vezes tiram o seu conhecimento de ver outros vídeos. E ali, na ânsia de falar sobre o assunto, de comentar, coloca um vídeo e que nem sempre traz as informações verdadeiras. Então, quando a gente fala de doutrina espírita, é muito importante que a gente, quando tenha dúvida, a gente recorra aos livros da doutrina, né? Recorramos mesmo aos livros de Kardec. Todas as explicações, ou pelo menos a base para elas, nós vamos encontrar nos livros de Kardec. Por exemplo, às vezes a gente escuta algumas pessoas questionarem algumas obras do André Luiz, por exemplo, na questão dos ovoides. Não, porque Kardec nunca falou de ovoides, nunca falou em nada disso. Mas aí existe uma questão muito importante quando a gente fala de conhecimento. Se nós analisarmos a história da humanidade, nós veremos que o conhecimento nunca foi passado de uma única vez. Ele sempre vem aos poucos, paulatinamente, para que nós possamos assimilar esses conhecimentos, não é assim? Jesus trouxe as grandes verdades para a humanidade, mas ainda assim ele disse que mandaria um outro consolador, né, um consolador, o Espírito de verdade, que estaria ali explicando tudo aquilo e explicando mais outras coisas ainda. Então Jesus já trouxe toda aquela verdade, mesmo assim já preparou dizendo que outra pessoa viria em seu nome para trazer mais conhecimento para nós. Então, quando a gente pensa sobre conhecimento, a gente sabe que nunca veio de uma única forma. Até porque, se nós imaginarmos tudo que a gente escuta hoje e lê sobre doutrina espírita, sobre espiritismo, trazido naquela época, né, que Kardec ainda, a sociedade ainda estava ali recém-saída da Inquisição, as pessoas ainda estavam com o sentimento de querer queimar as pessoas que fossem contrárias aos ensinamentos bíblicos, à igreja. Muitas coisas Kardec não poderia falar. Mas, se a gente for estudar na obra, a gente vai ver que a questão dos ovoides é possível. Se a gente estuda no Livro dos Espíritos, por exemplo, as propriedades do perispírito, né? Expansão, né? Retração, maleabilidade, penetrabilidade. São propriedades do perispírito. Logo, a questão dos ovoides é possível. A questão da retração. É muito interessante isso porque a gente pode sentir. Quem aqui já teve a oportunidade de participar de um trabalho mediúnico, por exemplo, ou algumas outras situações, a gente sente, por exemplo, no passe, né? Algumas pessoas relatam, nossa, eu senti que a minha mão ficou grande, parecia assim que eu estava com luvas e tudo mais. O que é isso? É a expansão do perispírito, né? A gente sente às vezes a cabeça parecendo como um balão ou algo do tipo, né? Assim. Então, se a gente ouve a questão dos ovoides, vai falar assim, Kardec nunca falou, não, mas se a gente for na base da doutrina, nós vamos encontrar explicação, possibilidade, não é assim? Se a gente lê, por exemplo, obras como O Vale dos Suicidas, né, ou O Vale dos Espíritas, né, que é um livro que trata sobre espíritas como nós, que faliram em suas missões por várias razões, a gente entende, porque não que seja um lugar circunscrito, porque não existe, mas a ideia de pessoas que faliram e que se sentem mal pelo mesmo motivo e se unirem em algum lugar e a sua mente criar aquele ambiente, isso é possível. Mas, na minha opinião, às vezes quando a gente ouve, por exemplo, como o Vale dos Abortados, né, onde são espíritos que foram abortados, espíritos que, dentro do seu livre-arbítrio, aceitaram vir para essa encarnação, passaram muitas vezes pelas dificuldades das expiações, né? Aceitaram tudo isso, mas ao chegar aqui encontraram pais que, dentro também do seu livre-arbítrio, decidiram negar esse privilégio, né, essa possibilidade. Então, esse espírito que teve esse privilégio, essa oportunidade negada, dentro do seu livre-arbítrio, então ele é conduzido a um outro lugar?
Kardec diz que quando o espírito encontra a morte do corpo, nesse sentido, ali antes, né, do nascimento, ele procura um outro corpo. É dado a ele, então, um outro corpo. Ele vai a um outro corpo. Porque o seu livre-arbítrio está sendo respeitado por misericórdia divina. Foi permitido que ele viesse e encarnasse. Não encontrou naquele corpo, ele vai em outro. Então, é muito importante que a gente estude a doutrina espírita para que a gente não caia, às vezes, nessas armadilhas, nessas questões, né? Falando então de Kardec, né, vamos lá, a gente fala em 1857, Livro dos Espíritos, 1858, as instruções práticas sobre as manifestações espíritas, e aí a gente vai para 1859, quando ele publica o que é o Espiritismo, que é o livro que ele recomenda que seja lido por todos, pelos iniciantes, por aqueles que querem se aprofundar na doutrina, porque ali tem, de uma maneira resumida, né, uma maneira até clara, o que é o Espiritismo, fala sobre a questão filosófica, a questão religiosa e principalmente a questão da ciência que envolve o Espiritismo. Então, olha aí, já não tem, né, o Pentateuco é muito maior. Depois a gente vai então para 1861. O que é 1861? O Livro dos Médiuns. Quando ele publica em 1858 as instruções práticas sobre as manifestações espíritas, esgota-se, né, os exemplares, e ele decide então não republicar esse livro, mas transformar, criar então, publicar um livro mais completo, né? E aí então, 1861 ele publica o Livro dos Médiuns, né? Que então foi baseado nesse livro de 1858. Tá vendo? Outra coisa interessante, quando Kardec publicou em 1857 o Livro dos Espíritos, a primeira edição não continha as 1017, 1018 perguntas que a gente tem hoje. Eram 501 perguntas. Então, depois dessa primeira edição, ele sentiu a necessidade, viu que precisava colocar mais conteúdo, outras questões precisavam ali ser respondidas. Em 1862, então, veja, a gente tem 1861, o Livro dos Médiuns, que é considerado, então, o segundo livro do Pentateuco, né? Depois de 61, teoricamente, a gente iria para 64, quando ele publica o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes, nesse intervalo entre 61 e 64, ele publicou 3 livros em 1862. O Espiritismo, na sua mais simples expressão, Viagem Espírita e Resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas. São livros que a gente não ouve palestrantes falando, né, citando ou explicando. Infelizmente, a gente não vê as casas também buscando estudar esses livros. Eu acho que seria muito interessante, lógico, pelo conteúdo, mas para a gente realmente conhecer a doutrina. Não dá para a gente conhecer a doutrina efetivamente sem conhecer os livros do codificador, né? Aí então, 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí já no ano seguinte, 1865, o Céu e o Inferno, né? Que ele vem ali explicar muitas das coisas que estão ali no catolicismo, sobre o paraíso, o inferno, vem falar sobre as leis, né? Como elas reagem na nossa encarnação, naquilo que fazemos, naquilo que acontece conosco. E aí, em 1868, a Gênese, né? Então a gente tem aí os 5 livros, mais outros livros que Kardec escreveu, que a gente mal sabe, né? Tem esses alguns aqui que eu não li também, que são livros que estão ali já na fila da leitura, né? Com tantos outros livros que a gente quer ler, a gente precisa ler. Depois a gente vem, ó, 1868, Caracteres da Revelação Espírita, Kardec publicou. Em 1869, esse daqui é bastante interessante, foi publicado já depois da morte dele, mas chama assim, Catálogo Racional das Obras para se fundar uma Biblioteca Espírita. Kardec já estava preocupado com o conteúdo, onde nós iríamos buscar as informações para as nossas dúvidas. Ele reúne mais de 100 obras, incluindo, lógico, as do Espiritismo, mas ele coloca também de pessoas que são contrárias ao Espiritismo, mostrando que não tinha preocupação em publicar, em demonstrar, em até mesmo incentivar as pessoas a lerem, para que as pessoas pudessem elas mesmas ali, através da leitura ali do raciocínio, enxergar a verdade ou não.
né? Então, olha que interessante, Kardec já se preocupava inclusive com isso, né? Com a fundação de uma biblioteca espírita. E em 1869, desculpa, aí depois a gente vai falar das revistas espíritas. Olha, infelizmente, a gente conhece muito pouco, eu digo, das revistas espíritas. Eu não vejo, por exemplo, pessoas falando tanto das revistas espíritas. Somente aqueles que estão mesmo mais apegados à doutrina, à raiz, às vezes as pessoas que realmente se dedicaram ao espiritismo, ao estudo das obras mesmo de Kardec e tudo mais. São 12 fascículos, né? 12 livros. Todo mês tinha uma revista que era o quê? As comunicações que eram dadas lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então, Kardec criou lá o centro, tinha lá uma mesa de trabalho, as pessoas relatavam algo que acontecia na sua casa, na sua vida, que tinha mesmo um cunho espiritual, né, que tinha ali a participação dos espíritos. Haviam as evocações, Kardec então evocava espíritos para trazerem as comunicações. Então, tudo isso que acontecia virava um fascículo ali mensal, né? No final do ano, ele reunia, compilava esses 12 fascículos num livro. Então, nós vamos encontrar 12 livros. 58, 59, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 68. E em 69, quando ele desencarna em março, a de março, né, já estava pronto. Já havia deixado pronto. Então, são livros que nos ajudam a entender a doutrina e achar explicação, né? Para muitas das coisas que a gente tem dúvida. Por exemplo, eu hoje, né, além do espiritismo, da doutrina, de falar da doutrina espírita, eu queria falar sobre o livre-arbítrio, né? E antes ainda, eu queria falar mais uma outra coisa, que é o seguinte, a nossa encarnação. O que nós estamos fazendo da nossa encarnação? Muitas vezes a gente resume a nossa encarnação ou o que nós somos a uma profissão, né? E isso é um problema, porque a nossa profissão aqui, ela tem um cunho simplesmente de nos ajudar no desenvolvimento das nossas provas, das nossas expiações, do nosso aprendizado. Mas ela não determina quem somos, né? Por exemplo, lembra do André Luiz? Ele desencarna, vai para o mundo espiritual, né? Quando ele chega lá, eu sou médico, mas eu vou ficar aqui varrendo as coisas, se eu sou médico, posso ajudar tanto mais, estudei tanto. Se formou como médico, mas não aprendeu a ser humanista. A profissão era para ele se tornar alguém melhor. Ele se tornou apenas um médico. O espiritismo é a mesma coisa. Muitos podem se dizer espíritas porque leram muito, porque conhecem todas as perguntas, porque sabem citar todas as coisas que foram escritas. Mas, como a gente lê no livro Vale dos Espíritas, muitos assim mesmo caem nas suas missões, porque deixam de fazer aquilo que realmente devemos fazer com a doutrina espírita. Nos tornarmos pessoas muito melhores do que quando aqui chegamos. Nós estamos aqui de passagem, nos preparando para voltar para casa. Não devemos desfazer do planeta Terra, como nos fala André Trigueiro, né? Porque às vezes a gente fala, não, eu estou de passagem, então não preciso me preocupar com esse planeta, não preciso me preocupar com a questão ambiental, por exemplo, porque eu só estou aqui de passagem. Aqui é a nossa casa, é uma escola também. Há muitas moradas na casa de meu pai e aqui é uma dessas moradas. Devemos ter, sim, esse cuidado, essa responsabilidade com o nosso planeta. Mas devemos nos atentar ao fato de que estamos aqui de passagem. Viemos aqui para colocar em prova os nossos aprendizados, para nos redimirmos dos erros do passado, para nos tornarmos pessoas melhores, para ajudar o próximo. Tudo aquilo que nós recebemos de dom de Deus, devemos utilizá-lo e não esconder debaixo da terra. Todos os dons, nós temos muitos dons. Tem pessoas que têm o dom de escutar, de abraçar, de sorrir, pessoas que apenas iluminam o nosso dia, dando um bom dia ou sorrindo para nós. Nós podemos igualmente transferir esses fluidos para qualquer pessoa na rua. Nós não precisamos agir como o mundo age na sua superficialidade. Eu digo, muitas vezes as pessoas estão no modo automático, estão vivendo a sua vida material, todo dia ali correndo atrás do dinheiro para ter mais poder aquisitivo, para comprar mais, para consumir mais.
trabalhar, faz parte, é o que eu falei aqui, muitas vezes está ligado com o desenvolvimento das nossas tarefas, das nossas provas, né? É onde nós vamos encontrar os nossos desafetos, aquelas pessoas vamos conviver no trabalho, vamos aprender com elas, nós vamos ensinar também aquilo que nós podemos ensinar, mas o trabalho não é o que nós somos, é uma oportunidade. Às vezes eu sou, por exemplo, médico, ou sou policial, ou sou algo assim. Se eu me apegar muito a essa função, como eu vou chegar no plano espiritual? Eu ainda vou estar apegado materialmente a essas coisas, vou querer repeti-las de alguma forma, vou querer agir como eu agi aqui. Então é muito importante que a gente tenha esse pensamento de que nós estamos nos preparando para voltar para casa. Ah, mas então eu estou pensando na morte? Eu estou pensando em morrer? Olha, não é morrer, é renascer, como nós renascemos aqui. Todos nós estamos na mesma fila. Não sabemos o número da senha de cada um. Se quem está com a senha 500, 501, mas todos nós sabemos que iremos desencarnar. Então devemos nos preparar para isso. Não para que seja amanhã, mas que o que nós estamos fazendo hoje torne-se bons frutos da nossa colheita amanhã. Quando a gente fala da questão das obras, que nós devemos conhecer a doutrina espírita para não cair nesses obstáculos, né? nesses escolhos de verdade, né? Tem um trecho do livro Viagem Espírita, né, que eu citei aqui, de Kardec. Eu gostaria de ler aqui para a gente ver como Kardec já se preocupava com essa questão, porque, diferentemente de todos os livros que foram escritos depois da codificação, né, nenhum deles passou por um controle como o Livro dos Espíritos passou. Controle universal dos ensinamentos espíritas, né? Kardec fazia uma pergunta para centenas de centros, milhares de médiuns, recebia então essa resposta, e somente quando essas respostas eram iguais, é então que ele entendia que era uma verdade. Por exemplo, eu sou de um outro planeta, não conheço esse planeta, chego aqui e pergunto, o Sol é quente? Para todos vocês, e todos vocês respondem a mesma coisa. Então eu tomo isso como verdade. Kardec fez isso da mesma forma. Se a resposta está difundida igualmente em vários espíritos, é porque, de certa forma, porque, na verdade, isto é uma verdade de fato, né? Então Kardec já se preocupava, porque sabia que muitos espíritos pseudo-sábios, né, aqueles que acham que sabem das coisas, ou espíritos levianos que simplesmente não se preocupam com as informações, só querem ver ali o seu nome brilhar, né? Muitas vezes vão através desses médiuns. E o que acontece se o médium não leu os livros, não conhece a doutrina? Ele simplesmente publica esses livros achando que é espiritismo, tá? Olha o que ele fala pra gente. Há uma coisa ainda mais prejudicial ao espiritismo do que os ataques apaixonados de seus inimigos. É o que publicam em seu nome, nome do espiritismo, os seus pretensos adeptos. Certas publicações são realmente lamentáveis, porque não podem dar do espiritismo senão uma ideia falsa e expô-lo ao ridículo. Depois ele coloca: esses erros provêm sempre de espíritos levianos, sistemáticos ou pseudo-sábios, que se comprazem vendo editados seus devaneios e utopias pelos homens que conseguiram ludibriar. Quando a gente fala, tem muitos livros, né, com erros doutrinários, uns gritantes, outros nem tanto, mas uma questão que a gente precisa ter em mente é o seguinte: os livros romances espíritas são bons. Eles nos mostram muitas vezes realidades, dificuldades que a gente passa mesmo uns com os outros e tudo mais. E nos ajudam dando esperança quando a gente vê o final da história dando certo, acontecendo, né? Isso é bastante importante. Mas doutrina espírita é muito mais sério que isso. A doutrina espírita está mais voltada à nossa transformação, a nós melhorarmos, tá? Ele continua então lá, ó. Mas como esses espíritos nem possuem o verdadeiro saber, nem a verdadeira sabedoria,
não podem sustentar por muito tempo. É o que a gente vê aí, muitas obras que aparecem, são discutidas no meio espírita, e depois simplesmente ninguém mais fala e cai em esquecimento, enquanto a doutrina mesmo permanece ali, tá? Bom, era isso que eu queria falar sobre a doutrina espírita. E a questão do livre-arbítrio. Gente, é muito importante que a gente tenha consciência do poder, da grandeza do livre-arbítrio. Não é apenas uma palavra que a gente gosta de falar, né? Não, sou livre, eu tenho livre-arbítrio, eu posso escolher, eu faço. Não é só isso, é muito mais do que isso. O livre-arbítrio, ele vem sendo construído ao longo das nossas encarnações. Em cada uma delas também ela se desenvolve aos poucos até chegar realmente naquilo que nós somos e dali para frente a gente começar a utilizar novamente. Eu falo quando a gente é criança. Quando nós somos crianças, nós não estamos ali, como mostra mesmo o Livro dos Espíritos, nós não estamos ali realmente detendo o total poder do livre-arbítrio, porque nós ainda não temos total consciência de quem somos, mas já utilizamos o livre-arbítrio de acordo com as nossas necessidades. Né? Então a criança ela tem as suas necessidades e utiliza o livre-arbítrio daquela forma. Se a gente imaginar, por exemplo, que o princípio inteligente foi passando de evolução em evolução até ter a sua individualidade, né? A sua individualização e se tornar um espírito. Dali para frente ele começa a encarnar, né? Reencarnar somente na forma hominal e que ele não tem condições de escolher as suas provas e as suas expiações porque ele ainda não tem consciência de si. Então, espíritos mais evoluídos vão conduzindo ele nas reencarnações até que ele comece a adquirir o livre-arbítrio e aos poucos ele vai exercendo o poder que traz o livre-arbítrio. Aí eu falei assim, poxa, mas então vamos pesquisar sobre o livre-arbítrio. Primeira coisa, a gente procura no Google, né? Vem aquela enxurrada de vídeos e tudo mais e a gente fica tão perdido. E aí me veio a ideia, escreva livre-arbítrio no Kardecpedia. Não sei se vocês conhecem aqui, tem tanto o aplicativo quanto o site, chama Kardecpedia. Lá a gente vai encontrar todas as obras de Kardec, todos os livros e muitos outros correlatos, como Leon Denis, Arthur Conan Doyle, vários outros a gente vai encontrar lá. Então eu digitei lá o livre-arbítrio e aí já começa a pesquisa apontando para o livro Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, naquele dicionário que eu falei de 160 verbetes, né? Olha que legal ele traz para a gente então lá, livre-arbítrio. Liberdade moral do homem, faculdade de guiar-se conforme sua vontade na realização de seus atos. Ensinam os espíritos que a alteração das faculdades mentais, por uma causa acidental ou natural, constitui o único caso em que o homem se vê privado do livre-arbítrio. O que ele está falando aqui para a gente? Nós temos o nosso livre-arbítrio. De repente, uma causa acidental, um AVC, por exemplo, nós perdemos a capacidade mental, né? Nós perdemos ali os movimentos e muitas vezes a capacidade de nos expressarmos. Perdemos o nosso livre-arbítrio. Nós não podemos fazer mais nada. Mas o espírito continua consciente da sua situação. É a prova dele. Muitas vezes a gente imagina o que foi feito do livre-arbítrio, o que foi feito para que esse espírito passasse por isso. Nós não sabemos, não há como aqui apontar as possibilidades, né? Mas eu lembro aqui, por exemplo, um caso do irmão do Chico, né? Todo mundo acho que talvez já tenha escutado essa história. Um irmão do Chico que ajudava sempre o Chico nos atendimentos, ele ficava na fila, recebendo as pessoas e já ia ali amaciando as pessoas, né? Que iriam passar no atendimento com o Chico. E acontece que em determinado momento da história ali, da vida dele, ele iria passar por uma perda dessa. Esse irmão do Chico iria ter um AVC, que iria deixá-lo acamado e que não faria, ele não reconheceria mais ninguém da família. Era uma coisa que ele viria aqui para passar. Ele iria perder o livre-arbítrio dele naquele momento da vida dele, da jornada dele. Mas, por misericórdia divina, talvez porque o que ele iria aprender com esse AVC, ele aprendeu ajudando as pessoas na fila, foi concedido a ele então que desencarnasse sem passar por essa dificuldade. E por que eu estou dizendo isso? Aqui ele está dizendo que algumas vezes a gente pode perder esse livre-arbítrio.
ou podemos estar em contato com algum familiar que venha perdendo ou que perca de fato, né? Que nós tenhamos indulgência, porque está passando por uma prova, talvez uma expiação, e que precisa da nossa ajuda, do nosso amor, da nossa compreensão. E que nós devemos estar sempre buscando fazer o bem, fazer o melhor que pudermos fazer, porque a gente sabe que o amor cobre a multidão de pecados. Deus não está aqui para punir ninguém. Nenhum de nós está aqui sendo punido por nada. Deus está apenas nos dando a oportunidade de nos tornarmos melhores. Infelizmente, às vezes a gente é recalcitrante nos erros, nas nossas más tendências, a gente insiste no erro. E aí o amor não resolve, não ajuda mais. Aí é necessário que venha a dor. Mas a dor como instrumento para impulsionarmos a nossa mudança, não de punição. Tá? Embora a gente leia sempre também no céu e inferno, né, os 3 estágios, né, quando a gente erra. Primeiro o arrependimento, a segunda a reparação e a terceira a expiação, não é assim? E às vezes a gente pode fazer essas 3 coisas na mesma existência, né? Numa única existência a gente pode ali fazer essas 3 coisas. Então, que a gente esteja sempre atento aos nossos erros, para que a gente possa já rapidamente nos arrependermos e buscar a reparação e deixar a expiação por Deus, se for necessário, se for de merecimento, que seja, mas que a gente se esforce para não contrair outras dívidas. Então, quando a gente fala da relação do livre-arbítrio, é uma coisa que a gente pode perder ao longo da nossa encarnação, por um acidente, como ele fala aqui, ou de forma natural. Tá? Aí ele continua. Ele goza dessa liberdade no estado de espírito e é em virtude dessa faculdade que livremente escolhe a existência e as provas que julga adequadas ao seu adiantamento. Então, quando a gente vê lá as pessoas participando, né, os espíritos na erraticidade, participando do projeto da sua encarnação, né, do planejamento, realmente isso existe. As pessoas, os espíritos com a sua consciência mais expandida, né, o ego mais diminuído, conseguem ver as suas dificuldades e pedem então provas que coloquem ele em situações que ele possa mostrar que mudou, que reconhece ali a necessidade de agir diferente. Sabe que muitas vezes vai passar por expiações dos erros passados, não sabe como vai ser, fala assim, você vai perder a perna porque tal vida você fez. Não é assim. Mas ele aceita, né, humildemente, a questão de passar por expiações. Não é à toa que ele vem, então, um planeta de provas e expiações. Tá? Bom, e aí a gente vai achar também sobre o livre-arbítrio, lá na Revista Espírita, no livro de 1863, em 5 de janeiro, tem uma comunicação, né, dada ao médium Dr. R. A gente sempre vai achar nas revistas espíritas médium Dr. R, Dr. X, Madame Y, porque naquela época eles não queriam se expor, não queriam ter o seu nome ali exposto, não por medo ali do que estivesse acontecendo, mas por conta mesmo da sociedade em si, né? Por medo de represálias nesse sentido. Então, numa dessas comunicações, ele fala o seguinte: indicadores que iluminam os desvios, né? Como cada um ignora o número de existências que consagrou ao seu adiantamento moral, ninguém pode prejulgar nesta grande questão, e é sobretudo aí que brilha de maneira admirável a infinita bondade do nosso Pai Celeste, que ao lado do livre-arbítrio nos conferiu, nada obstante, semeou em nosso caminho o quê? O que ele nos deu junto com o nosso livre-arbítrio? Indicadores que iluminam os desvios, por um resto de predomínio da matéria, que muitos homens se obstinam em ficar surdos às advertências que lhes chegam de todos os lados. Nós temos o livre-arbítrio, correto? Correto. Mas o nosso livre-arbítrio, ele não é livre de influenciações. Quando a gente toma uma decisão, a gente não toma do nada. A nossa decisão ela é influenciada pelas outras pessoas, né, pelos encarnados, pelos nossos conjuntos de conhecimentos adquiridos nessa encarnação, pela nossa intuição, que é o conjunto de aprendizados de todas as existências. Somos influenciados pelos desencarnados também, né? E influenciados pela nossa essência, ou seja, pelas nossas más tendências. Então, quando nós falamos, eu tenho livre-arbítrio, eu decidi,
Sim, você tomou a decisão, mas não que a sua decisão tenha sido livre de influências. Por que eu digo isso? Quando nós tomamos uma decisão, nós somos os únicos grandes responsabilizados por aquela decisão. Podemos depois alegar, através da ignorância, né, um atenuante para as nossas faltas, podemos ali pedir um atenuante por sofrer influência de um obsessor, de um entendimento errado, mas nós vamos ser sempre responsáveis pelos nossos atos. E isso é maravilhoso, porque se nós somos responsáveis pelos erros, também pelos acertos. Então, se nós utilizarmos bem o nosso livre-arbítrio, escolhendo bem os caminhos, ouvindo, como ele fala aqui, as advertências que nos são dadas a todo momento, porque esses avisos, eles vêm de todas as formas. É através de um pensamento, através de um amigo, alguém que teve um sonho, às vezes uma palestra, um vídeo que a gente viu, e a gente fala, não, eu tenho que fazer isso daqui. Mas somos influenciados pela nossa essência, nas nossas más tendências, e às vezes escolhemos o caminho errado. É isso que ele está falando aqui pra gente, tá? Bom, existe um meio certo de abrandar uma punição merecida. De que forma? Dando sinais de sincero arrependimento e recorrendo à prece, né? O livre-arbítrio existe, pois efetivamente no homem, mas com um guia. Qual é esse guia? A consciência. Então, a todo momento nós estamos ali. O sim e o não, né? Que a gente fala que é o diabinho e o anjinho. Faz isso, não faz. É a nossa consciência. É a nossa intuição. É o nosso mentor. São os nossos amigos da espiritualidade, os nossos familiares ali junto conosco. Eles não nos abandonam nunca. A gente às vezes acostuma, né, a viver a vida material e a gente resume às vezes as nossas companhias a quem está próximo. A um familiar, a um marido, a uma esposa, ou às vezes a pessoa acha que é sozinha porque mora numa casa sem ninguém. Nós estamos rodeados de espíritos, eles estão a nos acotovelar, como falava Kardec, não é assim? Tanto os bons quanto os maus. Para que nós sejamos mais influenciados ou estejamos mais presentes ali com os nossos bons amigos, é necessário mudar o pensamento. Recorrer à prece também é muito importante. E aí a gente continua pesquisando sobre livre-arbítrio e a gente vai chegar então no Livro dos Espíritos, tá? Então o livre-arbítrio está lá na pergunta 843. Tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? Pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Se alguém aqui tem dúvida do livre-arbítrio, é só fazer uma reflexão. Se você tem a capacidade de pensar, logo tem a de obrar, de fazer também. E aí é interessante, eu queria trazer isso para vocês, porque no livro do... Fica à vontade, aquela primeira porta à esquerda. E aí a gente continua nas outras perguntas, a 845. Não constituem os obstáculos ao exercício do livre-arbítrio as predisposições instintivas que o homem já traz consigo ao nascer? Eu falei, a gente também não é influenciado por aquilo que nós somos, pela nossa essência? As predisposições instintivas são as do espírito antes de encarnar. Elas podem arrastá-lo à prática de atos repreensíveis. Por isso que muitas vezes a gente vê irmãos nossos cometerem grandes erros. Eles utilizam o seu livre-arbítrio, mas permitem que os seus erros, né, as suas más tendências, o conduzam nesse caminho. Aquilo que eles faziam, às vezes, há 5 séculos atrás, que eles ainda trazem dentro de si, nessa existência que eles têm a oportunidade de fazer diferente, às vezes na oportunidade onde aparece a prova, ele deixa escapar ali o que ele veio aqui para resgatar. E a gente às vezes faz isso de maneiras pequenas, não só grandes crimes, mas pequenas ações. Às vezes nós temos dificuldades em lidar com a raiva. A gente veio aqui para trabalhar isso, mas a gente, em qualquer situação, a gente já está explodindo, a gente não tenta controlar, não tenta apaziguar. A gente, às vezes, se deixa conduzir pelo outro, pelas ideias do outro. As pessoas, oh, por que você não faz isso? Por que você não faz? E a gente automaticamente já vai fazendo, sem colocar em exercício o nosso livre-arbítrio de verdade. E aí a gente vai encontrando, mesmo no Livro dos Espíritos, bastante conteúdo sobre o livre-arbítrio, né? Explicando, inclusive, né, sobre a questão do livre-arbítrio nos animais. Isso é muito interessante também. Kardec fala bastante sobre a questão dos animais,
sobre como é a erraticidade dos animais, que não existe erraticidade como a nossa, eles não ficam lá vagando, né? Como nós ficamos lá estudando e aprendendo para poder reencarnar. É muito interessante. Por isso que eu falo, às vezes a gente lê tantos livros e se dedica, né, meia hora, 40 minutos à leitura de livros, e a gente esquece de ler os livros da doutrina, que é o que vai nos ajudar nas respostas, né? Quantos de nós aqui já não teve ali um parente, alguém que perdeu um animal e veio perguntar: ai, que é meu cachorro, o que aconteceu com ele? O que vai acontecer? Como que é? E às vezes a gente trava, fala, então, e o que realmente acontece? Que maneira racional nós entendemos? E aí a gente vai explicar a questão da evolução do princípio inteligente, como ele vai evoluindo, passando ali pelo mineral, pelo animal, né, pelo vegetal, pelo animal, até chegar no nominal, como se dá essa evolução. Isso é muito importante, a gente poder falar isso e explicar. Bom, e a gente encontra também no Espiritismo, em sua mais simples expressão, também vai falar sobre o livre-arbítrio. Ele fala assim, ó, em consequência de seu livre-arbítrio, uns tomam um caminho mais curto, que é o do bem, outros um mais longo, que é o do mal. Deus não criou o mal, estabeleceu leis, e essas leis são sempre boas, porque Ele, Deus, é soberanamente bom, e aquele que as observasse fielmente seria perfeitamente feliz, não é assim? Gente, se a gente seguisse realmente os mandamentos, seguisse realmente o que Jesus falou, a gente seria mais feliz, sim. O problema é que a gente às vezes permite que o nosso livre-arbítrio, né, a nossa decisão, seja influenciada de maneira errada. Às vezes a gente esquece dos ensinamentos na hora da prova, né? Bom, a gente vai encontrar também no Céu e Inferno, né? O Código Penal da Vida Futura é um livro muito bom para a gente entender sobre as questões mesmo de causa e efeito, como acontecem, por exemplo, as nossas expiações. É muito interessante mesmo a leitura desse livro. Tá? Uma outra coisa que eu queria falar aqui por último, tem lá no livro A Gênese também sobre o livre-arbítrio, sobre os animais. Tá? Então só vou ler aqui a pergunta 595, está lá na Gênese, lá no capítulo 14. Não queria falar da palavra, queria dar todo mundo tá bom. saber dos espíritos. Vou sair. Tá bom. Tá jóia, mano. Até semana que vem, então. Amém. Tchau, vai com Deus. Amém. Ó, então a gente encontra lá, melhor dizendo, no capítulo 11, o capítulo que vai falar dos 3 reinos, na pergunta 595. Kardec faz a seguinte pergunta: gozam de livre-arbítrio os animais para a prática dos seus atos? E aí, será que os animais têm livre-arbítrio? Eles podem escolher? Porque é estranho, né? A gente vê, não, o cachorro, o gato, os outros animais, eles agem pelo instinto, é o que a gente aprende, né? Eles respondem ao instinto, são preocupados ali em se alimentar, procriarem, se protegerem do frio, coisa do tipo. Mas é engraçado como a gente vê alguns animais, às vezes, com atitudes mesmo assim, parecendo que tomaram aquela decisão, decidiram fazer daquela forma, né? Bom, ele fala o seguinte: os animais não são simples máquinas, como supondes. Contudo, a liberdade de ação de que desfrutam é limitada pelas suas necessidades e, claro, não se pode comparar à do homem. Sendo bem inferiores ao homem, não têm os mesmos deveres que ele. A liberdade possui-na restrita aos atos da vida material. Né? Então, eles gozam de um livre-arbítrio, mas não comparado ao nosso. Mas tem um livre-arbítrio onde é direcionado para a sua evolução. Não tem uma consciência como nós temos. Gente, a gente poderia aqui ficar falando, né, bastante sobre isso. Tem bastante material para explicar. Eu acredito que as duas coisas que eu gostaria que ficassem bem fixadas em todos nós. Primeiro, nós somos espíritas, é uma doutrina maravilhosa que nós devemos ter muita responsabilidade e carinho. A melhor, como Kardec falava, né, a maior caridade que a gente pode fazer pela doutrina é a sua divulgação. A gente divulga de forma teórica e prática, é assim? Reconhece um verdadeiro espírito pela sua transformação e pelo esforço que faz para domar as suas más tendências.
É através da teoria e da prática que a gente vai realmente poder divulgar a doutrina, né? Essa é a melhor forma. Então a gente precisa conhecer a teoria e nos esforçarmos para sermos pessoas melhores. Não para o mundo, para nós, pelo nosso compromisso com Jesus, com a espiritualidade, com Deus, por nos conceder a bênção dessa encarnação. E outra questão sobre o livre-arbítrio, que a gente deve ter muito cuidado, que a gente deve aproveitar realmente, lembrar que nós somos, né, os artífices, né, nós somos os responsáveis pela nossa encarnação, pelo aquilo que fazemos, de bom ou de mal. Então vamos fazer o bem, vamos buscar dentro das nossas ações a melhor forma de fazer aquilo que nós recebemos do mundo, que muitas pessoas veem como maldição, como um castigo. Olhemos para o lado da prova. Se é simplesmente uma expiação, vejamos pela oportunidade de provar a nossa resignação, de poder utilizar os nossos dons e sermos resilientes a essa expiação. A doutrina nos explica, nos ajuda, nos consola. Então, vamos utilizar esses conhecimentos, né, para a nossa existência, a nossa evolução. Tá? É isso. Uma boa noite a todos, então.